Olá, começando aqui pela TV Capital Canal 32, também pela NET Canal 23 e para vocês que nos acompanham por todo mundo pela internet, afinal de contas somos a única emissora do estado de Goiás com programação ao vivo e online para todo o mundo. Acesse tvcapitalgoiania.com e acompanhe a nossa programação especial, Jornal Argumento, hoje recebendo com muito prazer aqui e com muita alegria a visita da senadora Lúcia Vânia do PSDB. A gente conversa com ela, né? E depois tratamos dos assuntos que foram destaques durante a semana na visão do Padre Jesus Flores. Em primeiro lugar, cumprimentando, senadora, muito obrigado por atender ao nosso convite. Seja muitíssimo bem-vinda. Olha, é um prazer muito grande estar aqui ao seu lado, André, ao lado do Padre Jesus, para este bate-papo. Eu tenho certeza que aqueles que nos veem neste momento vão ficar satisfeitos, porque vão procurar traduzir os fatos acontecidos durante a semana e alguns outros fatos relativos à minha presença no Congresso Nacional. Ok, obrigado. E a senhora definiu muito bem, né? Um bate-papo, porque o Padre Jesus tem essa capacidade, né, de transformar uma entrevista num bate-papo descontraído e também falar sobre assuntos que a gente precisa de saber e usar a experiência, né? É o que falta a muita gente. Padre Jesus, mais uma vez, muito obrigado por comparecer, estar ao nosso lado. Fique à vontade. Primeiro, obrigado pela presença. Bom, agradeço a oportunidade, depois de muita insistência sua. Do povo. Aqui estou para conversar sobre os fatos presentes, como também para ver um pouco da história que as pessoas têm para contar e muitas vezes não têm oportunidade de contar para a população. Ninguém nasceu de repente e ninguém chegou até onde está hoje por acaso. Todo mundo tem uma história. Muito bem-vinda, senadora Lúcia Vânia. Obrigada. Senadora, o presidente do Senado, para prestar contas desse semestre, desse primeiro semestre de 2014, ele se viu obrigado a recorrer a 2013, porque não havia muito serviço para mostrar em 2014. O que aconteceu com o Senado neste ano? Olha, Padre Jesus, na verdade, eu acredito, pelo menos dentro da minha visão, que nós discutimos projetos importantes, projetos que muitas vezes passam de um ano para o outro, porque o debate de alguns projetos polêmicos, eles demandam maturação, demandam audiências públicas, é um processo muito delicado, principalmente quando se trata de questões mais permanentes. Este ano nós discutimos o Código de Processo Civil, o Código Civil, a reforma do Código Civil, do processo, o Código de Processo Civil e também o Código Penal. Todos esses códigos que têm muitos anos, têm itens que são polêmicos, que são difíceis de se buscar o consenso para uma aprovação. Ao lado disso, eu acredito que nós aprovamos alguns projetos que são importantes na área de segurança pública, na área de comportamento, na área de ação social. Foram projetos que favorecem a população, principalmente na Comissão de Assuntos Sociais, que eu milito mais diretamente. Nós trabalhamos muito a questão da saúde e fizemos alguns projetos importantes para a questão do câncer de mama, do câncer de colo de útero, a questão do câncer de próstata, a morte materno-infantil, enfim, uma série de projetos que são importantes. Na verdade, às vezes a sociedade demanda do Congresso Nacional um volume muito grande e acha que tudo se resolve com leis. E para a gente colocar uma lei
para vigir, é preciso que haja muito debate. Do contrário, essa lei se torna inócua. Há uma queixa e uma reclamação formal de que o Tribunal Federal tem invadido muitas vezes o espaço do Legislativo e não legisla. E a razão é que o Congresso não tem coragem de enfrentar as leis mais polêmicas e os temas mais polêmicos, e então deixam o problema para o Supremo. Como é esta reclamação? Eu não tenho dúvida, Padre Jesus, que tem alguns temas que o Congresso tem dificuldades de opinar, porque o Congresso é o retrato da sociedade. Nós temos pessoas que são comprometidas, pessoas que são trabalhadoras, como temos também pessoas que querem conservar aqueles privilégios, aquelas facilidades que eles têm na vida. Então, esses embates, eles muitas vezes dificultam. E tem um agravante: este Congresso é um Congresso em que o governo federal tem uma maioria expressiva. Então, quando o governo não deseja que um projeto seja aprovado, ele aciona essa maioria. E se já tinha dificuldade pelo contraditório que existe entre os parlamentares, essa dificuldade intensifica quando o governo entra de forma pesada, como entra hoje no Congresso. Você tem uma ideia, nós estamos com um problema que afeta enormemente o estado de Goiás, que é a convalidação dos benefícios fiscais. O que significa isso? É reconhecer os benefícios fiscais que foram concedidos sem a autorização do CONFAS. E Goiás tem um volume grande desses incentivos que foram concedidos no passado, mas que hoje o Supremo pode julgar inconstitucional. Então, nós estamos com essa faca no peito. Qualquer hora o Supremo pode definir dizendo que são inconstitucionais, e nós vamos ter um rombo grande no Estado. O que acontece? Nós estamos com um projeto, já entrei 3 vezes com um projeto para convalidar, para reconhecer esses benefícios. No entanto, São Paulo não aceita. E como São Paulo tem uma bancada muito maior do que a nossa, a gente acaba perdendo. Então, o que acontece? Aí o Supremo vem e decide. E muitas vezes a decisão do Supremo é uma decisão que pode trazer muitas dificuldades políticas e administrativas. Bom, por que, então, uma outra questão, a fragilidade da bancada do Centro-Oeste no Congresso Nacional? Olha, Padre Jesus, eu estou no Congresso há 30 anos. Eu tenho 3 mandatos de deputada federal e 2 de senadora. A bancada do Centro-Oeste, ela sempre foi uma bancada muito dispersa, mesmo porque os nossos estados não estão intimamente ligados através de rodovias, de ferrovia. O Araguaia nos separa aqui do Mato Grosso. Então, e Brasília tem características muito diferentes. Então, são 4 unidades da federação que compõem o Centro-Oeste e 4 unidades diferentes. Nós tivemos grande dificuldade de unir essas bancadas. Este ano, pela primeira vez, nós conseguimos que todos os 12 parlamentares, 12 senadores do Centro-Oeste fizessem um trabalho conjunto em relação ao fundo do Centro-Oeste. Esse fundo hoje destina cerca de 5 bilhões de reais para Goiás, para financiar as empresas, gerar emprego e renda para a nossa gente. Esse ano, com essa união, para você ter uma ideia, nós conseguimos elevar isso para 10 bilhões de reais. Foi a primeira vez que o Centro-Oeste julgou junto, depois desses 30 anos que eu estou no Congresso Nacional. E eu tive a alegria também de ter o apoio do Centro-Oeste este ano para criar o FDCO, que é o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste para a Infraestrutura. É a primeira vez que nós temos esse fundo. Hoje nós temos um valor de 1 bilhão e 100 milhões de reais para ser investido em infraestrutura, graças a essa unidade. A bancada do Nordeste é unida
domina o Congresso Nacional. E até hoje o Centro-Oeste não tinha acordado ou faltou liderança para puxar este encontro e essa integração? Eu acho que falta uma unidade, não só a liderança do Legislativo, mas também do Executivo. Os governadores têm poucas oportunidades de se encontrar, ou têm pouca cultura de fazer um trabalho em conjunto, assim como os senadores também tinham. Agora, este ano, o ano passado, eu consegui recriar a SUDECO, que é um fórum onde os governadores, os deputados, os senadores, os empresários e trabalhadores vão definir as prioridades do Centro-Oeste. A SUDECO tinha sido extinta no governo Fernando Henrique. Ela teve uma série de problemas, embora ela não tenha tido os problemas da Sudan e Sudene, mas ela também tinha problemas de pulverizar recursos. Agora, nós recriamos com um novo perfil, um perfil de se tornar um fórum onde a gente pudesse discutir as questões do Centro-Oeste. E ao recriar a SUDECO, eu recriei esse fundo de infraestrutura. Então, hoje nós temos o fundo de infraestrutura e o fundo de financiamento à produção. Isto está funcionando? Está funcionando perfeitamente. Como eu disse para o senhor, esse ano, o ano passado, 2013, esse ano nós estamos começando o trabalho agora. Nós passamos de 5 bilhões para 10, e este ano nós estamos iniciando o trabalho. Eu acredito que agora, no segundo semestre, nós já temos o resultado desse trabalho que fizemos no primeiro semestre. Bom, antes de continuar com a questão de projetos no Congresso, eu gostaria de voltar um pouco atrás, não é? Lúcia Vânia. Quem é Lúcia Vânia? Eu acho que o povo de Goiás já conhece, né? Olha que muitas vezes não conhece porque não se dá atenção para os parlamentares. Culpa dos senhores e senhoras ou culpa da imprensa local? Só permita fazer uma colocação muito rápida, porque pela primeira vez na história, essa geração que está hoje votando, ela representa 52% do eleitorado. São aquelas pessoas com idade entre 16 e 20 anos. E, infelizmente, não conhecem a história. E é essas pessoas que vão decidir a eleição, né, padre? Bom, eu acredito que eu tenho aí uma vida política, tenho 30 anos, né, de vida pública. Fui primeira-dama do Estado, fui primeira-dama de Anápolis e, posteriormente, me candidatei a deputada federal. Eu tive o privilégio de ser a primeira mulher a me eleger deputada federal e sou a única mulher senadora pelo Estado de Goiás pela segunda vez. A Lúcia Vânia é uma mulher inquieta, né? Eu sempre fui muito inquieta, eu nunca fico muito satisfeita com aquilo que eu já conquistei. Eu quero avançar, eu quero enfrentar desafios. A senhora sempre foi uma pedra no sapato PSDB, não foi? O pessoal fala que eu sou muito encrenqueira, né, Padre Jesus? Mas, na verdade, a idade vai acomodando a gente, né? Experiência, senadora, experiência. A experiência. A idade passa para todos. Quando eu iniciei a minha carreira, realmente eu era muito inquieta, mesmo porque essa inquietação era muito em função de que a atividade política é uma atividade eminentemente masculina, é uma atividade muito agressiva, muito competitiva, e eu sempre fui uma pessoa mais tímida, mais recatada, e de repente eu me vi diante dessa situação e eu enfrentei esse desafio. Teve que enfrentar até a reação familiar. Até a reação familiar, porque meu pai, a primeira vez que eu me candidatei, ele quase morreu. Ele não queria, dizia sempre, eu sou de família libanesa, o senhor sabe o quanto a cultura. O pai de família libanês é duro assim, em relação a essa questão da mulher na atividade política ou na atividade fora de casa.
Mas, com o tempo, meu pai foi se acomodando e achando que realmente era uma vocação, que não adiantava segurar. E daí para frente ele começou a me apoiar. Eu tive o privilégio de ter as minhas 3 campanhas financiadas por ele próprio. Então isso me livrou de uma série de compromissos com outras pessoas, compromissos com empresas. Eu acredito que isso tenha sido um grande patrimônio que eu pude carregar. Senadora, só desculpa, nós estamos vivendo no mundo da tecnologia rápida e virtual. O pai da senhora, ele não financiou, né? Ele apostou no projeto ideológico da senhora, porque alguém pode editar isso e dizer que a senhora não trabalhou, a senhora foi bancada pelo pai. Não, mas é porque, na verdade, todo mundo sabe que as campanhas demandam recursos, sim, né? E, em mas geral, tem que ter uma ideologia para mover esse... Para viabilizar, a gente precisa ter um suporte. Isso. E esse suporte é dado ou pela população, ou por empresas. E eu sempre tive, na figura do meu pai, a proteção de ele próprio poder bancar minha campanha. Porque, inclusive, esse é um dos grandes problemas, porque as mulheres não entram na política. Exatamente. Não tem suporte econômico. Eu sempre digo, não adianta, Padre Jesus, acho que o senhor tocou num ponto aí muito importante. Às vezes as pessoas cobram muito a presença da mulher na política. Como a mulher tem uma vida muito mais voltada para dentro da casa, ela não tem as redes de relacionamento que os homens têm. E daí a dificuldade que as mulheres têm em financiar a campanha. E não basta que o partido ofereça uma vaga para ela, é preciso que esse fundo partidário e mesmo algumas empresas invistam na presença da mulher na política, porque sem financiamento você não chega lá. A senhora foi deputada constituinte. Qual foi a sua principal contribuição na Constituinte? Bom, eu sempre trabalhei, Padre Jesus, muito voltada para o estado de Goiás. Primeiro, eu trabalhei muito a questão dos direitos individuais. Essas questões da mulher, por exemplo, nós tivemos uma conquista importante. Antes da Constituição, a mulher rural, por exemplo, não podia ter sua gleba de terra. Quem poderia ter era o homem. Então, a gente foi avançando muito nessa questão da mulher, da presença da mulher na sociedade. E depois eu fiz um trabalho que eu considero importante para o estado de Goiás, que foi criar o Fundo de Irrigação, que foi criado na Constituinte, criar o FCO, que foi criado também na Constituinte. Ajudei na criação do Estado do Tocantins, que também foi na Constituinte, nas disposições transitórias, e trabalhei muito as questões sociais na Constituinte, a formação do SUS, a formação da Lei Orgânica da Assistência Social como um direito do cidadão, e, enfim, uma série de ações que hoje estão aí vigindo e que as pessoas muitas vezes não ligam isso ao parlamentar. Por exemplo, senadora, eu criei... só um minutinho, porque para aproveitar, Padre Jesus, essa questão, o Padre Jesus abordou um tema muito importante, os desafios da mulher. Agora tem a política e tem a mulher. Qual o momento da vida da senhora que a senhora pensou em dizer, vou largar isso tudo, porque o preconceito, as mentiras, inclusive muitas coisas tentaram colocar na figura da mulher, Lúcia Vânia, em verdades. Nesse momento, houve alguma reação da senhora de falar, vou largar, vou abandonar? Não, André, é impressionante isso. Eu sempre digo o seguinte, eu tive muitas dificuldades para me firmar e continuo tendo. Qual delas mais? Qual, assim, a senhora estava sendo vetada para ser candidata a senadora. Qual é a mágoa maior que a senhora traz? Deixa as mágoas para depois. Não, mágoas não, digamos assim. Mas a senhora teve dificuldade para ser a candidata porque o preferido não era a senhora. Não, nunca sou eu. Não é só uma vez, não, nunca foi. Nunca o meu espaço é o espaço relativo ao trabalho que eu desempenho. O meu espaço tem sempre que ser
ser quebrado. Ele não vem naturalmente pelo esforço, ele vem por ousadia da minha parte. Isso é a grande dificuldade. Mas quando a André perguntava se algumas vezes eu me abati com isso, é claro que no momento isso se abate, mas eu acredito que essa questão política para mim é uma vocação mesmo. Eu dedico 24 horas da minha vida a isso. Então, esses desafios não me abateram, pelo contrário, me deram mais força para avançar, me deram mais força para buscar o meu lugar. Eu tive dificuldade para ter a vaga de senador a primeira vez, acho que o estado de Goiás inteiro acompanhou, eu disputando com o Henrique Meirelles, que chegou de repente em Goiás e disse, essa vaga é minha. Eu que estava aqui há mais de 3 mandatos. E tinha uma indicação de intenção de voto altíssima. Exatamente. Eu tinha quase 60%, o senhor acompanhou isso, enquanto ele chegou totalmente desconhecido. Mas eu não me abati. Eu fui à luta e consegui vencer. Agora o trabalho da senhora não aparece. Eu nunca vi Lúcia Vânia na tribuna. Não. Não. Nossa, eu vou muito. Eu vou muito na tribuna e recebo muita mensagem na verdade, eu não sou uma parlamentar de marqueteira. Tribuneira. Sabe? De tribuna. O pessoal diz que eu sou boa palanqueira. Isso o palanque, para mim, é uma coisa muito importante. Mas a tribuna, a gente tem que fazer um discurso, pelo menos, para você ter, como eu tenho, já 2 mandatos, mais 3 de deputada federal, para o senhor manter esse equilíbrio, para o senhor manter essa credibilidade que eu tenho hoje, graças a Deus, é preciso que o senhor mantenha uma linha de equilíbrio, porque existem aqueles parlamentares que são bem agressivos, que são tribuneiros, vão lá, fazem aquele discurso para fora, mas um discurso que não tem embasamento. Esses parlamentares, eles não duram muito tempo, porque logo a sociedade vê que aquilo não dá em nada. Nós tínhamos um colega que eu chegava no interior aqui, o pessoal adorava. Ele usava a tribuna todos os dias, que é o Monsanto. Fazia aqueles discursos, assim, horrorosos. De repente, ele foi para a reeleição, ele não conseguiu nem 10% dos votos. Outros que vêm assim, eu quebro, eu mato, eu arredo, também não duram muito tempo. Magno Malta, que se auto-intitulou o preservador dos valores da família, essas coisas, e entrou em questões até que não deveria no marketing. É um exemplo, né? Nós temos um exemplo em Goiás de pessoas que vêm com aquele arrobo, com aquela coisa aqui. Então, o seu trabalho, onde acontece? Nas comissões. Eu sou parlamentar, eu já é a 3ª vez que eu recebo a aprovação do DIAP, porque o DIAP é o jornalismo mais crítico que tem no Congresso Nacional. Eu nunca deixei de frequentar a lista do DIAP como a parlamentar que tem habilidade na articulação. Então, por exemplo, quando eu vou... Ontem, eu aprovei, com todo o massacre da oposição, nós estávamos discutindo um projeto que a Anvisa baixou uma portaria proibindo os inibidores de apetite. E isso trouxe um problema muito sério para aquelas pessoas que têm obesidade mórbida. Aquelas pessoas subtramina, que a senhora fala, né? Esse componente. Que não resolve com dieta, que não emagrece com dieta e nem emagrece com exercício físico. Então, quando a Anvisa suspendeu esses medicamentos, essas pessoas ficaram sem tratamento. Elas só tinham um caminho, a operação bariátrica, que é uma operação invasiva, perigosa. Eu fui a relatora dessa matéria ontem na Comissão de Justiça. E o líder do governo, que fez um embate comigo na comissão. E eu consegui vencer por 15-6 contra o governo. E o governo botou
todo o pessoal dele. Mas eu tenho um trânsito muito grande com o próprio PT, com a própria oposição. Eu procuro manter e colaborar naquilo que eu posso com o governo, mas naquilo que é preciso um embate, eu sempre tenho o poder de conseguir articular. Essa é a segunda vitória que a oposição, todas elas pelas minhas mãos, teve este ano com a base do governo, que é massacrante. A primeira foi com a Bolsa Família, quando nós colocamos a Bolsa Família como um programa de Estado e não como um programa de governo. E o segundo, esse dos inibidores de apetite. Agora, essa questão dos inibidores, a Anvisa não tem razão na iniciativa dela? O Padre Jesus, nós fizemos audiência pública, eu fiz audiência pública na Câmara e no Senado. Eu mandei um intercâmbio com a Câmara. Fizemos várias audiências públicas chamando os maiores especialistas da área. Todos, não diria que é unanimidade 100%, tem aí 10% que acredita que a Anvisa tem razão, mas o restante todo é favorável. Tanto que o Bom Dia Goiás, o Bom Dia Brasil fez a matéria, eu coloquei a minha posição, o Humberto Costa colocou a dele, e o presidente da Sociedade de Endocrinologia se colocou dizendo que era necessário. O que a Anvisa fez, primeiro, eu acho que ela extrapolou a função reguladora dela, porque ela ouviu, a Anvisa fez audiência pública, e nas audiências públicas a maioria defendia a liberação do medicamento com prescrição médica. É um remédio que tem que ser controlado, é um remédio que tem que ser usado com parcimônia, com a prescrição exclusiva do médico, mas que tem que ser fiscalizado pela Anvisa. Então, a Anvisa, ao invés de fiscalizar, ela resolveu proibir, o que trouxe um prejuízo enorme. Não sei se o senhor chegou a ver uma senhora aqui no interior, no Nordeste, para sair de casa, precisou chamar o corpo de bombeiros para tirá-la da casa. Um guindaste. Um guindaste. Tal o volume, isso é que a gente chama de obesidade mórbida. Agora, as pessoas acham que pode usar esse medicamento apenas por vontade de emagrecer, por estética, e não é isso. A obesidade mórbida é uma doença e ela precisa ser tratada, e tratada com medicamento. Quando o senhor não tem um medicamento, o senhor tem que ir para a cirurgia. E essas pessoas estão sofrendo demais. E elas mandam mensagem para o Congresso, participam das audiências públicas, ficam desesperadas. Não sei se o senhor já entrou num avião e uma pessoa entrou, uma pessoa que tem obesidade. Já entrei com um colega que teve que pedir uma emenda no cinto de segurança, porque ele jogava a bata sobre a barriga assim, fazia de conta que tinha apertado o cinto. E aí a comissária viu que ele não tinha, aí então já para não perder tempo, já disse, olha, meu colega precisa de um suplemento de cinto aqui, viu? Que ele era gordo mesmo e tinha que fazer. Muito triste. Aí o vizinho então, hein? E o vizinho que sofre, né? Pobre vizinho. Pobre vizinho. E essas pessoas são muito rejeitadas. Elas sofrem uma discriminação muito grande. Esse assunto já está encerrado no Congresso ou em que pé que está ainda? Nós conseguimos aprovar na Comissão de Justiça. Agora ele vai, dia 3 de agosto, nós temos um esforço concentrado, nós vamos colocar em votação. Eu tenho a impressão que até o final de agosto, porque essa matéria não precisa de sanção da presidência. Então é a primeira vez que a Anvisa também é confrontada. Mas o Senado é competente para fazer isto? Eu acho que porque, você veja bem, na nossa comissão, nós temos 5 médicos. Dos 5 médicos, todos eles se colocaram. Apenas um, que é o do governo, o líder do governo, foi favorável e ajudou a agilizar. Senadora, só uma pergunta. Quando o senhor pega para fazer, faz. Não tem aí um dedo da indústria do laboratório, porque a senhora se refere à questão da subtramina, né? Que ela inibe a vontade compulsiva de comer.
mas a gente atravessa a ponte aqui no Paraguai, a gente compra de graça. A gente pode comprar até pela internet. Não é uma proteção da indústria do laboratório para legalizar, porque é tão fácil comprar. Até na internet você compra. Eu te confesso o seguinte, eu estou com esse relatório tem mais de 2 meses que eu estou trabalhando. Eu nunca fui procurada pela indústria farmacêutica, eu só fui procurada pelos obesos. É claro, eu não sei se o laboratório tem interesse nisso ou não, sabe? Porque, pelo menos, na discussão do projeto, nenhum laboratório apareceu, porque que é legítimo, podia até ter aparecido lá para defender, mas não apareceu nenhum laboratório. E eu faço um trabalho também, as pessoas já me conhecem, eu tenho 30 anos, você não fica 30 anos no lugar sem que as pessoas saibam como você é. Especialmente a senhora conhece o caminho do dinheiro lá em Brasília, não é? Conheço. Por isso, muitas vezes, a consideram uma vereadora dourada no Congresso, no Senado Federal, hein? Eu faço trabalho municipalista e faço trabalho nacional, como esse que eu estou dizendo para o senhor, da obesidade, faço o trabalho regional do recurso para o Estado, faço o recurso para o município e faço esses projetos, como o Bolsa Família, que eu remodelei todo, o benefício da ação continuada é autoria minha, que é um salário mínimo para o idoso e a pessoa portadora de deficiência. Isso foi lá no tempo do governo Fernando Henrique Cardoso. Começou com a lei orgânica da assistência social na Constituinte e eu tive a sorte de ser a pessoa que implementou isso. Senadora Paz de Jesus, eu peço licença porque nós temos que fazer um intervalo comercial. Não, nós temos não, né? Felizmente temos empresas que apostam no nosso trabalho e a gente tem que valorizar essa parceria. Então eu peço licença ao Padre Jesus, a senhora, para um breve intervalo comercial e a gente retorna daqui a pouco com a entrevista com a senadora Lúcia Vânia. Um instante só. De volta com o Jornal Argumento, recebendo a visita da senadora Lúcia Vânia, que conversa com o Padre Jesus Flores. Padre Jesus. Senadora, a senhora gosta ou empurram para a senhora os projetos polêmicos? Por exemplo, o projeto do ato médico. A senhora foi a relatora. O que aconteceu e qual que é a justificativa para esta decisão do Senado? Bom, esse é um dos projetos mais polêmicos que já entrou no Senado. Eu fui a primeira relatora desse projeto. Aliás, a primeira foi o senador Tião Viana na Comissão de Justiça e eu fui a relatora na Comissão de Assuntos Sociais. Na Comissão de Assuntos Sociais, eu presidi essa comissão e os profissionais de saúde, que não são médicos, fisioterapeutas, os psicólogos, biólogos, solicitaram a mim, como presidente, que não entregasse essa relatoria para um médico, porque eles tinham medo que o médico pudesse prejudicar as demais profissões. Então, eu invoquei para mim a relatoria do ato médico e levei 2 anos discutindo. E esse projeto é um projeto típico daquela primeira pergunta do senhor. Como é que o Senado produziu pouco? Mas acontece que tem projetos que o senhor não pode aprovar assim de repente. Quando ele estava na Comissão de Justiça, o senador Tião Viana passou o trator. E aí fez provocou um mal-estar no país. Ele era médico. Ele era médico. Aí provocou um mal-estar enorme e um preconceito contra o projeto. As pessoas nem liam o projeto e já não gostavam. Aí eu resolvi fazer o projeto com eles. Nós sentamos 2 anos, 14 profissões mais os médicos. Desses 2 anos, a gente conseguiu um texto de consenso das 14 profissões. Todos assinaram a ata do consenso. Votamos na Comissão de Assuntos Sociais por unanimidade. Depois ele foi para o plenário do Senado, votou por unanimidade.
Quando chegou, aí saiu do Senado, foi para a Câmara. Quando chegou na Câmara, fizeram alteração na questão das fisioterapeutas, na função, o que era privativo da fisioterapeuta. E aquilo provocou desacertou tudo que nós tínhamos acertado. Porque é comum, né? Ele ficou 1 ano na Câmara que não saía do lugar, porque havia um embate sem tamanho. Até que eles conseguiram votar na Câmara com as alterações que prejudicavam muito as fisioterapeutas, psicólogos, etc. Aí voltou para o Senado. Quando voltou para o Senado, eu estava na Comissão de Justiça e disseram, os médicos que aprovaram na Câmara, nós só entregamos para a Lúcia Vânia se ela referendar o projeto da Câmara. Eu disse, então, não vou relatar, porque se vocês quiserem me dar a relatoria, é com compromisso de voltar o projeto ao que era. Senadora, só para explicar, porque o telespectador está em casa, então a senhora usa termos, né, que são utilizados no Congresso e o cidadão não conhece. Essa questão do ato médico, ele dava só ao médico o direito de poder fazer tudo, né? As outras profissões, essa do fisioterapeuta e tantos outros, né, acabava perdendo a função dentro da medicina. Essa era a visão que eles tinham, que ao regulamentar a medicina, que é uma coisa incrível, é a única profissão até hoje que não é regulamentada. Então, ninguém acredita nisso. São mais desorganizados que os políticos. Senadora, pior que isso, até hoje nós não temos uma lei de greve para o funcionalismo público no Brasil e tem gente usando. Porque essa questão, só para concluir aqui, então ele veio para o Senado, ali os presidentes de conselho que tinham firmado o acordo comigo mudaram. De 2 em 2 anos eles mudam conforme o seu regimento. E aqueles que foram, queria começar tudo outra vez. Aí eu disse, gente, não pode ser assim, vamos ajustar algumas coisas. Procuramos ajustar tudo que cada uma das profissões queria que ajustasse. Ficou uma coisa pendente, que era o diagnóstico nosológico. O que é isso? O diagnóstico da doença. Porque a psicóloga faz o diagnóstico psicológico, a fisioterapeuta também, o diagnóstico físico da pessoa. Agora, o da doença é privativo do médico. Eram 2 pontos muito polêmicos. Se o diagnóstico era privativo, nosológico, que é o diagnóstico da doença, era privativo do médico, e se outras profissões poderiam prescrever medicamentos. Aí nós colocamos como privativo do médico o diagnóstico da doença e a prescrição terapêutica exclusiva do médico, ressaltado os protocolos do Ministério da Saúde, que são aqueles medicamentos que são para tuberculose, não sei o que já tem toda uma linha definida pela Organização Mundial de Saúde. Mas elas queriam também diagnosticar a doença. Achavam que, ao dar como privativo do médico o diagnóstico da doença, interferia no diagnóstico delas, que é uma coisa discutível. Tanto é discutível que agora, com o negócio com a questão do medicamento para a obesidade, o que a Anvisa fez? Ao invés de estabelecer que o medicamento só poderia ser usado se prescrito por um médico, ela resolveu proibir. Porque todas as profissões podem prescrever hoje, porque a presidente vetou tudo. Então, na verdade, isso não está divulgado, mas a prescrição médica continua no limbo. O paciente sabe que tem que ser o médico, mas, na verdade, não tem uma lei que assegura isso. Esse projeto não chegou ao fim? Não, chegou ao fim no Congresso. E o veto? Aí o veto mutilou o projeto.
voltou a estaca zero. E hoje em que pé que está? Hoje nós temos que voltar o ano que vem novamente com o projeto para regulamentar. Bom, Você vê, só para concluir, você vê a complexidade que é votar um projeto. Ele não é assim, chega lá, o senhor lê, passa a caneta e aprova. Porque a acusação era de que, através da aprovação desse ato médico, praticamente se anulava o espaço de todas as outras profissões da área médica. Se o senhor pegar o projeto e ler, professor... A acusação que apareceu na imprensa é essa, e das categorias em si. Na verdade, as pessoas não leem, sabe? Não veem. Tinha algumas coisas, tem alguma coisa que é uma zona cinzenta, que é essa questão do diagnóstico. Se você entender que o diagnóstico tem que ser feito, o diagnóstico da doença tem que ser feito por todo mundo, você está com a dor na coluna. Essa dor na coluna pode ser uma coisa simples, pode ser diagnosticado por um terapeuta, um fisioterapeuta, como um desvio de vértebra, mas pode ser um câncer. No Senado, neste ano, não tem mais trabalho? Dia 3 de agosto, Padre Jesus, nós estaremos lá no esforço concentrado para voltar algumas matérias que ficaram pendentes, tipo essa, que não houve acordo, que não tem consenso. Então, a gente vai tentar buscar o consenso. Até as eleições, só 2 dias de sessão? Não, nós temos 3 de agosto, uma semana. Depois nós temos as eleições, aí há um hiato das eleições, volta em outubro, em 5 de outubro, nós vamos até o final do ano. E o recesso branco? Nós não podemos entrar em recesso se não tiver votado o orçamento e a LDO. O presidente da Câmara, ele decretou o recesso branco. Não votou a LDO. André, mas não adianta você colocar... Ele passou por cima disso. Porque se você coloca agora, por exemplo, nós votamos ontem um projeto importantíssimo para micro e pequena empresa, que tira um peso da micro e pequena empresa, que é uma questão de imposto, eu não vou colocar aqui porque é mais complexo. Mas se você for votar agora, nesse período eleitoral, você corre o risco de fazer demagogia. O que acontece é que todo mundo quer dar benefícios para todo mundo. Na época de eleição, você sabe. Para o governo é um descanso. O senhor... Para o governo e para a sociedade, Padre Jesus, porque tem alguns projetos que prejudicam muito, prejudicam o desenvolvimento do país, prejudicam a economia. Nós estamos num processo inflacionário muito grave. Senadora, não é um contrassenso? Os parlamentares criam essas leis e depois passam por cima dela, porque está escrito que não pode entrar em recesso sem antes votar a LDO. Então, ou seja, passaram por cima. Vamos ter o recesso branco, não vai se votar. Isso é regimental. Eu acho que não é uma lei, é uma questão do regimento, para facilitar os trabalhos. Não é uma lei que obriga a votar, é uma questão regimental. Bom, a senhora tentou 2 vezes o executivo para o candidato a governador do estado e a prefeita de Goiânia. O que aconteceu nessas 2 tentativas? Olha, Padre Jesus, primeiro, eu acho que eu tenho dificuldade dentro do partido. Sempre tive dificuldade dentro do partido. Isso é ruim, porque eu nunca tenho a unanimidade dentro do partido. E segundo, que eu acho que Goiás ainda tem um conceito machista de que para lidar com o executivo só o homem é capaz. A gente não tem muita facilidade para colocar uma mulher no executivo. Aonde que está nesse pedaço aí a falta de interesse do PSDB em eleger um prefeito? Porque depois da senhora, nenhum outro candidato do PSDB se candidatou. Olha, eu acho que o PSDB teve uma trajetória equivocada em relação a Goiânia, porque desde que o União foi prefeito de Goiânia,
se concebeu uma coisa assim de que ninguém poderia substituir o Union. O Union era sempre o único candidato. Então, quando a coisa apertava, vamos chamar o Union. Aperta Até novamente, hoje. vamos chamar o Union. Até hoje. Vamos chamar o Union. Então, na verdade, isso não deixou crescer uma nova liderança. Mas isso é um problema generalizado em Goiás, que os mais antigos não deram espaço para os mais novos e agora estão com um gravíssimo problema para as sucessões. Nós temos muita dificuldade em renovar essas lideranças. Os partidos, Padre Jesus, não é só aqui, é no país inteiro. Os partidos se fecham para as novas lideranças. Se fecham para as mulheres. Nós temos só mais 10 minutos de entrevista. Desculpa, não, pode continuar, senadora. Os partidos se fecham para novas lideranças, se fecham para as mulheres. Então é muito difícil uma renovação. E agora é claro que a perplexidade e a dificuldade de encontrar pessoas, não é? Porque chega um momento em que vai ser necessário mudar tudo isto. Não, chega um momento que a população cansa e ela própria muda, né? Quais são as suas funções hoje no Senado? Bom, eu sou hoje ouvidora do Senado. O que é isto? É que ouve todas as reclamações que chegam lá. E o que faz com as reclamações? Eu faço encaminhamento, né? Se eu ter uma ideia. É um cargo inteiramente novo para mim. E eu agora que estou reestruturando. Deixa eu só completar aqui o que eu faço, né? Não sou apenas ouvidora. Eu sou membro da Comissão de Justiça, que é a comissão mais importante do Senado. Eu sou membro da Comissão de Assuntos Econômicos, sou membro da Comissão de Orçamento, fui presidente da Comissão de Infraestrutura, fui presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e fui presidente da Comissão de Assuntos Sociais durante o meu período de senadora. Essa da Comissão de Ouvidoria. Não, Orçamento. Não, de finanças, a senhora nunca deixou? Não, nunca deixei. Por quê? Por quê? É porque é tida como... Quando eu cheguei no Congresso, nós éramos poucas mulheres. Então, assim, as mulheres só serviam para ir para a Comissão de Assuntos Sociais, a Comissão de Educação, e nada na área de finanças. Então, só tinha homens na Comissão de Finanças. Senadora, só assim, permite uma última pergunta. Muitos candidatos no Brasil inteiro estão se candidatando ao Senado para acabar com o Senado. A bandeira deles para se eleger a senador é acabar com o Senado, porque eles acham que o Senado não tem nenhuma utilidade. Não fazendo o papel corporativista, mas o papel realista. Como é que a senhora vê isso? Olha, eu acho que há muita demagogia em campanha, né? Porque a pessoa precisa primeiro conhecer. Não, e um paradoxo, né? Se eleger a senador para acabar com o Senado. Precisa primeiro conhecer o que se faz lá, né? O que um senador faz, como é que funciona o processo legislativo. Não, e lá é o único lugar que tem o equilíbrio, né? Porque independente do tamanho do Estado... Eu citei aqui o ato médico. Nós fizemos um consenso aqui. Foi para lá, fez o dissenso total. Aí voltou para cá, a gente buscou novamente. Então, ouvidora, o que a senhora faz com isso? Gostou da ouvidora, né? Porque a queixa é que não há controle e que não há realmente uma preocupação em tomar providências para mudar não só a imagem, mas a realidade do parlamento. Professor, Padre Jesus, quando eu cheguei na ouvidoria, eu fiquei assustada, porque nós temos um Alô Senado, que é um telefone 0800, que as pessoas fazem todas as reclamações. Nós tínhamos a ouvidoria, o Alô Senado, nós temos um jornal, nós temos televisão e nós temos o E-Cidadania, que é um programa em que nós estamos debatendo um projeto, a pessoa pode ligar lá e dar a sua opinião sobre esse projeto. Mas o que acontecia? Nenhum desses canais se falavam. Então, o meu grande desafio foi integrar isso aí. Eu estou nesse processo ainda. Agora, como é que chegam? Chegam as reclamações. Por exemplo, hoje, com as redes sociais, as pessoas estão muito antenadas do que está acontecendo no Senado, em tudo, no Executivo. Nós tínhamos um problema crônico, que eu vou citar para o senhor ver como as coisas acontecem.
que era a utilização do carro oficial, para ir no supermercado, para levar a criança na escola, para não sei o quê, para não sei o quê. Aí as pessoas fotografam a placa e mandam para a ouvidoria. Antigamente, antes de eu assumir, o que que faziam? Pegavam isso e mandavam para o chefe de gabinete. Aí o chefe de gabinete, para proteger o motorista, sumia com aquilo. Porque houve muito tempo problema gravíssimo nessa chefia do Senado, né? Aí, o que que eu fiz? Agora vem a denúncia. Eu pego, ponho no envelope lacrado, chego no senador, eu próprio, no senador. Olha, eu quero que você entre em contato com essa pessoa, explique o que está acontecendo. Porque esse carro oficial parou na frente de um supermercado. E eles mandam a fotografia. No primeiro semestre, o ano passado, no segundo semestre, eu tive uns 20 casos. Esse ano, eu só tive 3. Bom, nós estamos em plena era, no momento eleitoral. E a campanha começou há muito tempo, mas campanha oficial é agora. Qual será o seu papel na campanha eleitoral em Goiás, nesta campanha? Bem, o governador me pediu para assumir a coordenação geral política. O que que significa isso? É fazer o encontro da base aliada. Nós temos uma base aliada aí composta por 12 ou 13 partidos. Então, todos esses partidos têm seus candidatos, deputado federal, deputado estadual. O meu papel é tentar conciliar isso, para que não haja choque na base, para que não haja discriminação para isso ou aquele partido, para ouvir o que os candidatos estão se queixando e tentar, é quase que o papel da ouvidoria outra vez, viu? Viu, Padre Jesus? Acho que estão me achando com cara de ouvidora. Eu tenho muito esse papel de alinhavar, eu tenho facilidade para isso. Mais 5 eu só minutos, não dou conta de alinhavar minha candidatura para o executivo. Então, no horário eleitoral, Padre, mais 5 minutos só que nós temos ainda. Bom, então o seu papel vai ser um papel de integração de toda a base. De toda a base. E também já vai coordenar a questão da participação desses partidos num futuro governo? Não. A minha posição é só na campanha. E também, assim, qualquer coisa que precisar. Por exemplo, ontem eu estava lá na inauguração do comitê de um deputado federal, faço o meu discurso, dou o meu depoimento, enfim, é esse trabalho que eu faço normalmente. O que a senhora está fazendo para que as mulheres enfrentem a política e entrem na política? A minha guerra em relação a isso, Padre Jesus, é no Congresso. É tentar que o fundo partidário destine um percentual para as mulheres. Na hora de distribuir, as mulheres ficam fora? Não, nem sabe o que faz como nas heranças antigas. O dinheiro ficava para os homens e os santinhos para as mulheres. Exatamente. Por isso é que eu fui para a comissão de orçamento. Nós não falamos sobre isso. Porque, na verdade, era assim. Você veja os partidos grandes, o que eles fazem. Os homens ficam na executiva. As mulheres têm um adendo, que chama PSDB é mulher. E eu brigo com isso, porque eu acho que PSDB não tem que ter PSDB mulher e homem, e PSDB, né? PSDB é para os homens e o PSDB mulher é só para as mulheres. Só que as mulheres aqui não têm direito à voz e a voto. E se elas estivessem na executiva, elas tinham direito à voz e a voto. Então é diferente. Isso eu bato desde o nacional até aqui. E trabalho na legislação para dar um percentual do fundo partidário para as mulheres e dar um percentual do horário eleitoral na televisão para as mulheres. Porque não havia? Não há. O senhor já me viu no horário eleitoral aqui do PSDB? Preste atenção. E mesmo sendo uma senadora eleita com 1.500.000 votos. Aí a senhora entrou num assunto extremamente importante. Para muita gente, a eleição mais importante no estado de Goiás é para senador e não para governador, porque geograficamente representamos pouco mais de 2 ou 3% do cenário nacional. Lá no Congresso estabelece essa igualdade.
Estamos fazendo a disputa da forma certa? Não, eu acho que nós temos que mudar essa questão da presença do legislativo na televisão. É muito ruim. Às vezes a sociedade clama que está mal representada lá, mas ela não conhece o seu candidato, porque não tem debate, não tem espaço para o legislativo. O espaço é todo voltado para o executivo. Quando vem um deputado federal, que eu acho isso um horror, ele chega na televisão, eu sou fulano de tal, vou fazer isso e aquilo, pum, corta. Não é assim, né? Bom, agradeço a entrevista e desejo todo o êxito no seu trabalho no Senado Federal. Muito obrigado. Eu agradeço, Padre Jesus, a sua gentileza, a oportunidade que o senhor me deu aí com suas perguntas inteligentes, tirando o máximo que podia tirar desse trabalho que muitas vezes a população não sabe que a gente faz. E agradeço especialmente o André por me convidar para estar aqui com ele nesse bate-papo e nesse programa que, sem dúvida nenhuma, é um espaço da democracia, é o espaço do cidadão se informar, nos conhecer as nossas atribuições, conhecer o que nós fazemos de certo e os nossos defeitos também. Nós aqui agradecendo, senadora, a senhora é uma prova real de uma forma solícita de atender aos convites e sempre dentro da simplicidade. Eu acho que é algo que o político, ele não pode abandonar nunca, porque quando ele assume um cargo dizendo que vai defender o eleitor, depois de eleito, ele troca pela soberba. A senhora não faz isso, parabéns e obrigado pela forma solícita de nos atender. Obrigada, André. Obrigada àqueles que nos veem. Ok, nós vamos para o breve intervalo comercial, depois nós vamos falar sobre as situações aqui do estado de Goiás, né? Afinal de contas, uma semana muito tumultuada. Para muita gente que achava que teríamos um debate de projetos e ideias, afloraram novamente os ataques, né? O tempo passa e as campanhas continuam. Um estado de sol. De volta com o Jornal Argumento, né? Agora sim vamos falar sobre os fatos da semana. Saiu a pesquisa, agora, né? Recentemente, na sexta-feira, uma pesquisa de intenção de voto, mas o que tem ocupado o espaço, né? E a gente acendeu esse debate, a questão aí do Detran, né? Há uma regulamentação de troca de chapas, depois veio chips, depois veio não sei o quê. Na realidade, né? Falta de informação gerou uma situação que teve que explicar o inexplicável. Padre Jesus, vamos ouvir, tem aí a fala do Dr. João Furtado, que é o presidente do Detran, que transferiu para a imprensa a responsabilidade de estar criando essa situação, esse caos, né? Se não estiver pronto, a gente fala sobre isso, daqui a pouco a gente mostra, Padre Jesus, mas essa capacidade dos gestores separa a sua fala, essa capacidade dos gestores fazerem lambança e quando ela vem à tona, não assumem. Eles, tem aí, vamos ouvir, vamos ver. Aí o padre Nós comenta. do Detran percebemos que o chamamento iria trazer às dependências do Detran no estado de Goiás todo e dos nossos parceiros um grande número de usuários e de proprietários no espaço curto de tempo, tá? Então nós percebemos que a nossa rede instalada, ela não era adequada para atender esse chamamento. Então o que nós decidimos? Adiar o chamamento que nós tínhamos feito dos condutores e proprietários de veículos para a substituição de placas, obrigatoriamente a partir de agosto, não é? E providenciar, demandar dos nossos credenciados que eles ampliem a rede de postos de lacração. Este planejamento está sendo feito neste momento pelo Detran. Nós vamos apresentar para as empresas estampadoras a exigência de que elas ampliem os postos de lacração
E depois que esses postos estiverem em funcionamento e prontos, aí o Detran retoma o calendário de substituição das placas. Mas eu gostaria de prestar um serviço de utilidade pública aqui, para esclarecer o usuário de serviço do Detran, o proprietário de veículo. Não mudou nada em relação às obrigações que nós, cidadãos, temos como condutores ou como proprietários de veículo. Bom, Padre Jesus, no primeiro momento foi criado como um chip que ia evitar a questão da clonagem. Depois era um lacre, que só inibia, porque o lacre anterior ele era de chumbinho. Agora vão colocar um lacre de uma outra cor. Curiosamente, só uma empresa aqui em Goiânia pode fazer esse serviço, atender toda a demanda. Perguntamos, não tivemos respostas. E aí, Padre Jesus, essa capacidade dos gestores de criar situações e depois não ter respostas para elas. É fruto do improviso, da falta de planejamento e depois também a facilidade com que Brasília, com que os órgãos estaduais e municipais criam novas normas, novas exigências e novos encargos para o cidadão que já paga muitos impostos. Nós compramos o carro, já pagamos um imposto pesadíssimo, de tal modo que os carros brasileiros não competem no mercado internacional por causa do excesso de impostos. Pagamos um imposto pesadíssimo, o IPVA, e depois pagamos todos os anos a renovação do IPVA. E agora essa mudança de placa, sem muita justificativa e sem muita comprovação de que ela é realmente importante e de que ela realmente vai dar uma maior segurança, e através dessa placa a polícia vai ser mais eficiente para descobrir e para impedir que os carros sejam Clonados. Canibalizados para fornecer peças, ou então vendidos para os países vizinhos, ou mesmo para estados mais distantes aqui no Brasil. Não há uma comprovação de necessidade e mesmo de utilidade com a exigência. Depois uma exigência cara. E agora o pior, que é a contestação do Ministério Público de só uma empresa para ser responsável para produzir para os mais de 3 milhões de carros de Goiás. Isso é muito estranho, tanto assim que o Ministério Público está representando contra isto e aguarda uma resposta da Justiça. Mais uma cutucada, padre, que nós demos aqui, né? E o poder, padre, como ele detesta ser questionado. A gente fala aqui... Não, o poder que era só entende uma palavra. Sim, senhor, e amém. Sim, senhor, e amém. Além disso, a pessoa já é incômoda, já está criando problema, já está atrapalhando, porque o poder, ele sempre deseja ser absoluto. E quer que todos nós raspemos o pé no chão diante deles, um rapapé bem humilde diante deles, né? Aqui tem sempre diálogo. Você fala e eu digo sim, senhor. Porque se não disser sim, senhor, não vale. Padre, e só sobre essa questão que o senhor falou, porque nós abordamos também uma coisa que o cidadão esquece. Ele compra, paga, quita o carro e tem a ilusão que o carro é dele. Se ele atrasar o IPVA, o Estado toma o carro dele. Então não é um bem que ele tem, né? Ele usa. Se bem, é claro que tem que ser questionado esta história de termos que pagar todo ano sobre um produto impostos todos os anos enquanto durar a vida útil daquele bem. Se eu compro uma casa, eu pago uma vez. Se eu compro uma geladeira, eu pago uma vez. Se eu compro qualquer móvel ou imóvel, eu pago uma vez. Agora o carro é todos os anos você tem que passar. Então,
pela necessidade de renovar o pagamento dos impostos e entrar nesta ciranda infernal que é a péssima qualidade dos serviços públicos no Brasil. O senhor tocou num ponto aqui na semana passada que também repercutiu. Já recebeu a habilitação do senhor? Porque a cobrança da placa já está tendo, sem ter o sistema implantado. Aí, no caso, alguém ouviu a minha queixa, ligou para um gerente lá no Detran, e depois o gerente, o Dr. Mauro, me ligou para comunicar que a minha carteira já estava em Trindade desde o dia 20. Só que eu não fui avisado que estava, fui lá, já peguei a carteira e agradeço ao telespectador que avisou ao diretor do Detran e a gentileza daquele diretor do Detran, né, em telefonar para mim e dizer que a minha carteira já estava no VaptVupt de Trindade. Fui lá, estava, resolveu-se. Agora, engraçado, né, padre? O senhor teve que ir no VaptVupt buscar. Agora a multa, a infração, chega na casa do senhor rapidinho, né? Bom, eu acho que no Brasil inteiro. Não, esse é o sistema. Não adianta querer que o Brasil vá prestar serviço de qualidade na casa de todo mundo. Não vai, né? Manda a cobrança e a partir daí você é que vai ter que se virar, né? Mas agora o serviço no VaptVupt na entidade foi muito bom, foi muito eficiente, tanto para o processo para introduzir o pedido da renovação da carteira, foi muito bom, como também o atendimento posterior foi bom. Só não avisaram que a carteira estava lá desde o dia 20. Mas a moça tinha me avisado, a carteira só vai chegar daqui a 40 dias. Pois é, enquanto isso, toma-lhe multa. Não tomei, não. Não, se o senhor fosse abordado numa blitz sem habilitação, com habilitação vencida, o senhor tinha aquela coisa, padre, que por que o poder quando eu falo, é o Estado, nos tratam como bandidos e nós temos que provar todos os dias que porque o Estado não paga as contas no Brasil, não paga as contas em dia, não paga os precatórios que são fruto de decisão judicial, não pagam e arrumam no Congresso motivos para jogar sempre para frente. Agora, para pagar multa hiena em dia, não para todos, né? Porque tem gente que está acumulando multa aí e nunca pagam e não acontece nada. Há uma dupla, né, forma de atendimento. Para os pequenos, ou paga ou morre. Para o grande, vamos conversar. E um exemplo claro, padre, vamos ilustrar isso aí, né? Construímos o estádio Serra Dourada em 1974. As famílias de lá foram retiradas, as áreas foram desapropriadas e quase ninguém recebeu até hoje, padre. Naquela ocasião houve uma megalomania no estado de Goiás, quando construíram o Serra Dourada e, ao mesmo tempo, um autódromo internacional de Goiânia que nunca teve uma corrida de carro e que nunca vai trazer para cá nem Fórmula Indy, nem Fórmula 1, nunca vai trazer para cá, nunca vai trazer, né? No entanto, e o que aconteceu é que muito funcionário ficou muitos meses sem receber, passou fome, gente próxima a mim, hoje, não é da minha família porque não eram funcionários, mas próxima a mim, que passou fome porque o governo tinha que construir aquelas obras monumentais naquele ano de 74. Até hoje continua, né, padre? Obras, por exemplo, estão falando agora em privatizar presídios, coisas nesse sentido, mas o senhor já foi convidado para a inauguração de cemitério, de presídio de esgoto? Não põe placa, padre? Não põe placa. Também, infelizmente, no Brasil, por uma questão de falta de compreensão dos políticos, administradores, dinheiro para o esgoto sanitário
é muito pouco e nós estamos atrasadíssimos nesta questão. Cemitério, eu vou inaugurar no dia que eu for para lá, não preciso de ir lá. E iam criar, padre, nós derrubamos aqui, iam criar o IPTU do túmulo. Até depois de morto a gente tem que pagar imposto, mas felizmente acabou com isso. Mas vamos falar, padre, passa a eleição, aí vamos falar, vamos debater projetos. Começamos a eleição e aí já vieram os ataques, né? De um lado e de outro. O Caiado falando sobre essa questão do Caixa 2 do Detran, aí o vice-governador já respondendo também a Caiado, ou seja, começamos a política da forma que terminamos a outra, ataques e ataques. A campanha política, apesar de já ter começado há 2 anos ou mais, né, agora que já é o tempo legal para a campanha, nós não tivemos um início de campanha com um trabalho orgânico, planejado, de tal modo que pudesse levar os candidatos a formular verdadeiras propostas e apresentar uma verdadeira política, quer seja para o Brasil, quer seja para Goiás. Ainda não tivemos nada, porque por enquanto estão ainda sob o impacto da Copa, estão ainda se organizando, não sei se planejando, mas estão aí, não é, se ajeitando para poder começar o trabalho para valer, o que é urgente. O tempo não é longo para a campanha eleitoral, o tempo não é longo. E se soma todo o tempo que um candidato tem no rádio e na televisão, a soma total é muito pequena, não obstante parecer uma eternidade. E aí também os debates, né, padre, que vão começar 11 horas da noite, né? O eleitor, será que ele tem paciência numa segunda-feira assistir um debate 11 horas da noite? Existem os notívagos, né? Aqueles que não dormem, né? Ou corneteiros, né? Aqueles que vão ter tempo e gosto para ver uma coisa como esta. Não é o meu caso. Vamos falar sobre outro assunto também, padre. Agora é o momento das pesquisas. Nessa semana agora foi divulgada uma pesquisa, a gente tem os números aí, se a gente puder mostrar, né, para que o Padre Jesus também possa comentar, padre. Num primeiro plano, né, fala sobre a avaliação do governo da presidente Dilma, né? Ela tem hoje, passar para o senhor aqui, em maio, ela tinha 38%, está aí de regular, bom e ótimo, né? O pessoal vai colocar para a gente também aí rapidamente, porque estamos já chegando aí, né? Se puder colocar nosso plasma aqui para que a gente possa ver também, padre, está ali. Regular, bom e ótimo, está aí, não mudou nada. Também não mudou nada considerando a margem de erro. E aí, Padre Jesus, o tempo passou e nada mudou sobre essa questão da avaliação do governo. Nós temos 10 minutos, então vamos mais rapidinho. Depois nós temos a intenção de votos, né, que tem aí. A Dilma aparece em primeiro lugar com 36%, Aécio com 20% das intenções de votos, Eduardo Campos tem 8%, Everaldo tem 3%, brancos, nulos, indecisos 13% e 14%, né? E aí criaram a simulação para o segundo turno. A presidente Dilma, apesar de tudo, nessa simulação, padre, ela venceria contra Aécio Neves, tem os números aí, né? Teria 44% dos votos e Aécio 40%. Com a margem de erro, Padre Jesus, empate técnico. Bom, aí são projeções interesseiras ou não que se fazem, porque as coisas naturalmente vão ter muitas mudanças. Porque a campanha eleitoral, esta que vai atingir mais o eleitor... Pode tirar o gráfico aí. Aquelas que vão de fato atingir ao eleitor, essa campanha ainda não começou.
né? Agora, todo mundo sob o impacto da Copa, quando se liga qualquer coisa, ainda é 7-1, 7-1, 7-1. Chega disto. É baixo. Chega, já foi, já apanhou, né? 7-1, tá bom, já acabou. Agora vira e mexe, né? 7-1, 7-1, 7-1, como se isso fosse o centro do mundo. E a campanha, de fato, não começou ainda, né? Essa primeira pesquisa pretensamente avaliou a repercussão da Copa sobre as intenções de votos. E pela pesquisa não houve mudança das intenções anteriores, a não ser na margem de erro. De tal modo que ela não é conclusiva, porque não tivemos tempo de avaliar a repercussão da Copa ainda sobre a intenção de voto e toda a situação política e econômica do país e também dos estados. Padre, é consenso entre todos, economistas, inclusive eu conversei com o presidente da Federação do Comércio, Federação da Indústria, o Brasil tem que parar de gastar, padre. Para eles a solução, porque a inflação que já chegou e aí está e vai aumentar, é diminuir a máquina. Mas a cada dia que passa aumentam essa máquina? Olha, isso é preciso parar de gastar, mas não é preciso parar de dar privilégios e vantagens para eles, não. Para dar subsídios para eles, não. É parar de gastar, mas ao mesmo tempo que o dinheiro desses empresários esteja salvaguardado e eles continuem a ter as vantagens que sempre tiveram. Falta coerência nessas críticas, falta coerência nestas sugestões e também problema de economia não é só de governo, não. A economia é um conjunto em que todos estão envolvendo. Quando tem êxito é porque eles investiram. Quando tem fracasso é o governo que fracassou. Não, assumam a responsabilidade porque a situação está assim também por falta de competência dos empresários, dos investidores que estão levados pelo pessimismo, esperando apenas vantagens, 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 mas não querem se arriscar em nada, deixando que o governo assuma sozinho a responsabilidade. E nesse aspecto, Padre Jesus, eu penso, será que a Dilma Rousseff, ela dentro dela não está louca para gritar pela herança maldita? Porque a forma dos políticos e situações de crise para resolver é herdeiro herança maldita. E ela não pode falar isso. Herança maldita, depois de 3 meses de governo, já não existe mais. Porque depois de 3 meses de governo, você já tem que ter dado os passos necessários para enfrentar os problemas e para tentar soluções diferentes para resolver. Conversando uma vez com o ex-prefeito Nion Albernaz sobre crítica de administração, disse, não, nos 3 primeiros meses, quem chega não merece ser criticado, porque não teve tempo de fazer nada. Depois daí em diante, a gente não vai cobrar do passado, mas vai cobrar dos atuais gestores da coisa pública. Então é deles que... Qualquer herança maldita é herança de si mesmo. É herança dos governantes e não dos outros. Esse negócio de ficar eternamente falando de herança maldita, seja da ditadura militar, seja do governo Sarney, seja do governo Collor, seja do governo Fernando Henrique Cardoso, tudo isso passou. Qualquer herança maldita é da própria incompetência e não dos passados, porque esses já se foram. Padre, eu lembro que uma vez nós conversamos com uma pessoa aqui, eu não vou falar o nome, mas ela dizia que foi eleita, ia para o Congresso Nacional para conhecer como lá funcionasse. Vamos colocar isso na questão da eleição. Já começam a fazer projetos sem saber quanto que tem no cofre. E aí, projetos, programas de governo, sem saber quanto está no cofre. Não, aí a parte da administração pública, ela é pública.
E todo candidato competente, através da sua assessoria, já deve ter um conhecimento da realidade econômica ou do Estado ou da União. Porque, do contrário, não tem como ele fazer proposta. Tem que conhecer já os compromissos necessários, que não dependem de quem está no governo agora, mas já são de contas que tem que pagar no fim do mês e saber o que vai sobrar. Se tem competência, eles têm assessoria para investigar, para analisar e, a partir desta realidade, fazer as propostas. Porque se não partem da realidade, estão apenas com conversa fiada. E o grande tema, padre, nós temos mais 3 minutos, né? O grande debate, pelo menos que se apresenta hoje, é a questão da economia no Brasil. Será que isso vai aparecer nos programas de governo ou vai aparecer no horário eleitoral? Não tem como não aparecer, porque será a arma que a oposição vai usar para atacar o governo federal, né? Afirmando que foi uma negação na economia e que não fez nada que deveria ser feito para que a economia continuasse se desenvolvendo. E, naturalmente, o governo, para se defender, vai ter que tentar mostrar dados também para se justificar e para justificar o seu desejo de continuar governando o Brasil depois desse tempo. Não tem como a economia não aparecer e não ser central nos debates desta eleição. Porém, padre, outro aspecto, segurança pública. Olha, infelizmente, é um tema sobre o qual se passa de uma forma vaga, generalizante e sem compromisso mais sério. Agora, está na hora de o Brasil ter um programa de segurança público com a presença do governo federal, com a presença dos estados, porque muitos problemas não dependem apenas de um estado. Depende do conjunto dos estados, depende da União. Se não houver um planejamento a partir do governo central com os governos estaduais e municipais, nós não teremos um verdadeiro plano de segurança. Porque, em Goiás, infelizmente, o que está acontecendo? Fazem-se planos, aplicam-se esses planos durante alguns dias e depois já se esquece. Então, o que acontece? Não há um planejamento, não há curto, médio e longo prazo, porque o problema é grave no mundo inteiro e qualquer combate à violência tem que ser feito no curto, no médio e no longo prazo e, de fato, com uma programação séria, tecnicamente bem elaborada, cientificamente bem estudada, para não ficar palpites e chutes, não. Goiânia tem 15 pontos perigosos. Então, agora, em torno desses pontos, né, vamos escolher os 3 mais perigosos para fazer uma ação. Enquanto isso, quem está aqui muda para ali, ué. Aí depois fala do crime organizado, né, padre? Não é organizado, não, é inteligente, né? Ele é inteligente, é organizado e muito bem organizado. E para combatê-lo é preciso também ser inteligente e ter organização. Porém, nós temos na bancada federal, padre, muitas pessoas que foram eleitas com dinheiro não lícito. Será que esse pessoal vai querer votar contra quem financiou essas campanhas? Quem é eleito com o dinheiro do crime, é claro que não vai combater o crime. Porque uma incoerência. E depois, não é? Se combater, ele já pode dizer, serei sepultado amanhã. É a grande verdade, padre. Agora, teremos um próximo encontro nesse domingo, padre, mas uma semana que se apresenta aí, já com muitas, de lado a lado, uma polarização, né? Porque a terceira via naufragou, o senhor acha? Aqui em Goiás? Ela está muito pequena, muito frágil, não tem nenhuma capilarização no Estado
parece que não tem recursos também. E esse pessoal que, quando começou, parecia ter fôlego para enfrentar, isso foi desmanchado. E essa terceira via vive uma situação muito delicada. E quando polariza, é muito difícil alguém tirar um dos polos para ocupar o lugar. Tem que ter mais tempo, tem que ter mais dinheiro, tem que ter mais base, e a terceira via está bastante fragilizada. Agora, padre, um fato novo que surgiu. Júnior do Friboi, eu já havia adiantado isso aqui, falado para o senhor dos bastidores. Júnior do Friboi ia pular para o outro lado. Olha, eu não afirmo com total certeza uma coisa como essa. Ele está presente em todos, né? Eu não afirmo isso, por quê? Porque ele, se tiver pretensão política, ele não pode cometer um suicídio. O que vai aparecer apenas um oportunista à caça de uma legenda para disputar as eleições. Se ele pensar em ir para o PSDB, ele tem que saber que antes de chegar a vez dele, tem muita gente esperando na fila para entrar no lugar do Marconi. Tem muita gente esperando. No PMDB já foi a mesma coisa, né? Ele pensava que estava aberto o campo, entrou de gaiato, fez muitas tolices e agora sobrou, né? Sobrou e não tem espaço. Não foi só ele. Todos que pensaram que iam chegar ao PSDB ou ao PMDB, como se chega no PTB, como se chega no PR, como se chega nos partidos menores, não é idêntico, não é a mesma coisa. As pessoas chegam nesses partidos menores, já chegam por cima, já viram presidente do partido, já viram donos do partido. Agora, nos partidos grandes, há uma tradição e não é tão fácil. Pois é, padre. Então, essa semana agora está reservada para ataques de lado a lado. Clima de política sem absolutamente nenhuma proposta de benefício ao povo, só ataque ao adversário. Mas se houver de fato essa tendência de ataque, isso não vai muito longe não, porque dentro de pouco tempo vão perceber a inutilidade desse processo e que isto não vai fazer com que ninguém seja derrotado ou saia vitorioso. É coisa para uns dias, porque não creio que a campanha toda vai ser uma campanha de ataque e defesa, porque isso cansa até os próprios autores. Isso é verdade. Padre, o senhor se consagrou na imprensa com os editoriais do senhor, onde o senhor expressava o ponto de vista do cidadão, do jornalista e da pessoa bem informada. Vamos retomar isso. Um minuto, qual que foi o tema que mais chamou a atenção do senhor nessa semana agora, entre tantos aí que o senhor acha que merece um destaque? Bom, eu acho que foi a perplexidade dos políticos que não estão sabendo o que fazer com as campanhas e não se prepararam para o momento do lançamento oficial das campanhas. Gastaram muito tempo, muito esforço quando não era tempo de campanha e agora não estão sabendo o que fazer com essa campanha, além do impacto ainda da Copa, que está, de fato, chamando a atenção e galvanizando as atenções. A perplexidade dos políticos para começar a campanha. E toda semana eu vou pedir ao senhor essa gentileza, né? Ao finalizarmos a edição do jornal, que o senhor fale aquilo que, não eu perguntei, mas aquilo que está na garganta do senhor está gritando sempre e aqui na televisão. Eu não vivo com alguém com algo entalado na garganta. Não, eu falo que o senhor está sempre gritando, né? Aí trazer para a TV também. Já não vivo com as coisas entaladas na garganta, né? Felizmente a gente também amadurece e se tranquiliza e relativiza muito as coisas que acontecem, dando um valor
bem menor para tudo que acontece. É tudo muito relativo no valor que as coisas têm. O senhor tocou num assunto, padre, extremamente importante. E essa semana, né, o tempo vai estourar, mas merece uma reflexão sobre isso. Uma cena que passou pelo mundo inteiro, da intolerância, da ansiedade, da angústia, do capitalismo, do poder. Eu falei aqui que eu presenciei uma vez no estacionamento de um shopping de Goiânia, uma vaga, 2 pessoas, uma estacionou primeiro, fechou o carro, virou para outra e falou assim: o mundo é dos espertos. A pessoa numa caminhonete deu uma ré, amassou o carro todinho da outra e falou: você está enganada, o mundo é de quem tem dinheiro. E jogou o cartão do corretor no chão e falou assim: procura meu corretor. E uma imagem, se puder colocar rapidamente aí, padre, essa imagem que ela, na minha opinião, ela retrata a realidade do Brasil, né? Estamos refém do consumismo pelo consumismo, e isso nos traz tantas angústias, dificuldades. Aí temos um dia de ira, e aí situações iguais a essa, né? Num apartamento todo mundo sabe que uma caminhonete não cabe, aí tem ostentação, mas tem que pagar a prestação, a filha quer um celular da moda, a pessoa quer isso, quer aquilo, aí a pessoa tem um dia de fúria. É lamentável o que está acontecendo e que está sendo um problema grave, a questão dos espaços, né, da garagem dos prédios. Porque os primeiros prédios aqui em Goiânia foram construídos sem garagem. Sem garagem. Na Rua 3 ali, nenhum centro, prédio. Na Praça da Catedral tem um prédio sem garagem. Vários prédios sem garagem ali, não é? Depois é que descobriram, mas nunca há como construir tantas garagens quantas são necessárias para a quantidade de carros que as famílias estão comprando agora. E essa questão, padre, do dia de fúria que muitas pessoas estão tendo em função da necessidade de ter patrimônio e não ser simples, porque a felicidade da vida está na simplicidade. É uma loucura pela qual estamos passando no momento, e que tem que ser encontrada a solução para isso através de crença em novos valores, especialmente de valores que respeitem os direitos dos outros. Eu tenho direitos, mas o outro também tem direitos, e para eu ter os meus direitos, eu tenho que respeitar os direitos dos outros. É uma lição de vida. Padre, obrigado mais uma vez. Aguardando ansiosamente o nosso novo encontro, que tantas outras coisas que tínhamos para falar, plano diretor e tantas outras coisas, fica para a próxima semana. Muito obrigado pela presença do senhor, e a saudade já fica para o nosso próximo encontro para aprender um pouco mais com o senhor. Muito obrigado, até a próxima. Ok. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.